Meus irmãos, bom dia, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Deus seja sempre louvado por mais uma oportunidade que nós temos de estar na presença dEle para louvar e bendizer o seu nome. Eu sou o pastor Marlon Moisés e falo aqui da Assembleia de Deus IEVAD, na Avenida Itaoca, 1701. Bom sucesso! Presidida pelo nosso pastor presidente, José Rodrigues da Silva. Seja muito bem-vindo ao canal de nossa igreja. Sempre é um prazer e um privilégio enorme receber vocês aqui conosco. Sejam vocês que são alunos seculares nossos aqui mesmo, membros da igreja, ou que está sempre acompanhando o canal, ou seja você, novo aluno que está maratonando aí pelo YouTube e acabou achando o canal de nossa igreja. Hoje, nesse domingo, dia 24 de agosto de 2025, começamos a nossa EBD, a famosa Escola Bíblica Dominical. Eu acredito, como sempre tenho falado, que Deus tem uma palavra reservada para o seu coração, para a sua vida. Será mais uma manhã de crescimento na graça e no conhecimento. Então vamos orar e agradecer a Deus por mais uma oportunidade de estarmos na presença dEle. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, pelo teu amor, tua graça e a tua bondade. Queremos te louvar por esse dia de hoje. Quero engrandecer o teu nome pela vida de cada aluno, de cada ouvinte aqui presente nessa manhã. Muito obrigado. Pai, iremos tratar da sua palavra, que o Senhor venha falar aos nossos corações, venha nos inspirar nessa manhã. E a ti tributaremos a honra, a glória e o louvor. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, então, continuando ainda nesse nosso trimestre, falando sobre a Igreja de Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, pensando nos 15 primeiros capítulos de Atos dos Apóstolos, fazendo menção da revista da CPAD, Lição de Adulto, que é a Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E com isso nós estamos com a nossa temática aqui do dia de hoje, está aqui a igreja que enfrenta os seus problemas, a igreja que enfrenta os seus problemas. Então esse tema, essa temática que inclui a nossa espinha dorsal do trimestre, será hoje a qual nós iremos pensar, refletir e analisar, tá bom? Há uma igreja que enfrenta problemas, então na igreja tem problemas. Como enfrentá-los? Vamos encarar essa nossa aula de hoje, tá bom? Quero sempre, como faço, peço a vocês, o seu retorno para nós é muito bom, o seu feedback. Então, o nosso chat está liberado. A nossa equipe teológica pedagógica está sempre disposta a te responder. Seja diretamente aqui pelo chat, teclando com vocês, ou aqui mesmo comigo, aqui pela telinha, nós interagindo, falando, te dando resposta ou trocando informações. Que a nossa aula seja o mais dinâmica possível, né? Pois estamos num ambiente online e com isso temos essa dificuldade. Diferente se nós estivéssemos na sala de aula, né? Presencial. Aqui é uma sala de aula virtual, então a gente acaba ficando meio disperso em algumas questões. Então eu conto com a sua ajuda para nós interagirmos com a aula de hoje, tá bom? Ó, deixe seu like, curta, compartilhe, deixe seu comentário, porque é muito importante para nós. Sobretudo, tá? Como está chegando a transmissão, os slides, o áudio, o visual, é muito importante você mandar o retorno para nós, tá bom? Porque se estivéssemos na sala de aula, eu te perguntaria, você está entendendo? Você me daria uma resposta correta na hora. Embora eu pergunte aqui, alguns irmãos falam aqui comigo no chat e outros não. Então, o seu retorno para mim é muito importante, tá bom? Então, vamos para mais uma manhã, que eu acredito que será bênção para nossas vidas. Então, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Se você tiver a sua lição, é a de número 8, lição de adulto. Se não tiver lição, tiver a sua Bíblia, você pega e acompanha os textos sagrados conosco. E se você estiver na sua correria do dia a dia, não tiver com Bíblia, não tiver com revista, mas estiver trabalhando, fazendo alguma outra coisa, assista a aula, ouça, reflita, pense. E todas as vezes que você quiser voltar ao canal de nossa igreja para fazer suas observações e aprofundar o seu conhecimento,
fique sempre à vontade. Sempre, sempre, sempre é um prazer enorme receber vocês aqui conosco, tá bom? Vocês são nossos alunos e aqui é um prazer imenso poder passar para vocês, compartilharmos conhecimento, compartilharmos ideias e crescermos juntos na presença do Senhor. Beleza? Então vamos embora. Então temos aí na nossa tela, muito bonita, uma igreja que enfrenta os seus problemas. Temos um texto áureo que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. A propósito, é um texto brilhante. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação. 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Tem muitas informações aqui nesse texto que são sensacionais e nós iremos tratar na nossa aula. Mas já quero começar pensando com vocês na proposta. Escolheu, pois, irmãos dentre vós, 7 varões. Então, o nosso contexto está dentro de uma escolha de pessoas para ajudar na obra. Essa escolha, primeiramente, ela não foi feita pelos apóstolos, tá bom? Os apóstolos estão enxergando a necessidade e eles dizem para a comunidade de fé, a igreja primitiva, para que eles possam escolher no meio deles pessoas. Então, preste atenção, que no primeiro momento, aqui na igreja primitiva, quem escolhe as pessoas para o serviço não são os apóstolos, mas a igreja. Primeira questão. Segunda questão, boa reputação. Boa reputação. Para o serviço da obra, precisa ter pessoas de conduta, caráter, comportamento ilibado. Pessoas que possam viver o que pregam e pregam o que vivem. Pessoas idôneas, de caráter, precisam ser separadas para o serviço. Depois dessas pessoas que você selecionou de caráter, elas têm que ter o Espírito Santo. Por que isso? Porque é impossível ter um bom serviço com pessoas que não tenham caráter, boa reputação, boa fama. Eita, aí nós já começa a aula daquele jeito, né? Já começamos a aula, Deus é Pai, né? Nos ajude, Senhor, nessa manhã. E também sabedoria. Então, para exercer sobre esse negócio aqui está se referindo ao reino, à obra, tá bom? Então, as pessoas que vão fazer parte precisam ser pessoas de caráter, cheias do Espírito Santo e com sabedoria. Tá ok? Para nós pensarmos aqui nessa manhã. Verdade prática. Uma igreja cheia de sabedoria do Espírito Santo age, ação, sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Uma igreja cheia de sabedoria. Opa, então por isso você tem que perceber que se é uma igreja cheia de sabedoria e do Espírito Santo, ela age sabiamente, então você entende que a pessoa tem que ter caráter, boa reputação, boa fama, boa conduta, tendo o Espírito Santo na sua vida e com sabedoria para que possa conduzir, ou melhor, como está ali, resolver os problemas, tá bom? Na vida humana não é matemática, mas tem problemas de sobra, né? E como resolver esses problemas é que é a questão. Porque, meus irmãos, o que pesa e o que nos faz pensar é que todos nós não estamos isentos de problemas. Todos nós não estamos isentos de problemas. Por quê? Somos seres humanos. Como eu aprendi uma vez,
que enfermidade não dá em árvore, dá em seres humanos. Então, é dentro desse contexto que nós entendemos que doenças, desempregos, problemas, falácias, perseguições, calúnias, difamações, alegria, amor, paz, bonança, prosperidade são coisas inerentes ao ser humano, que pertence ao mundo humano. Então, entender como eu desenvolvo, entender como eu resolvo isso é de suma importância, tá bom? Temos então uma leitura bíblica em classe que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 1 ao 7. Ora, naquele dia, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui você já tem que pensar o seguinte: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração. Então, todo crescimento está ligado a problemas também. Porque quando o negócio está crescendo, o problema tende a crescer juntos. Então, perceba que, crescendo o número dos discípulos, houve murmuração. Quer dizer que antes não tinha? É porque antes dava para dar conta. Mas conforme foi crescendo, os problemas vieram acompanhando. Tá bom? E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões, de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Versículo 6. E os apacentaram e os apresentaram ante os apóstolos. Quem apresentou? A comunidade. E estes, orando, lhe impuseram as mãos. Verso 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Olha como é que ele cresce, como é que ele termina. E crescia a palavra de Deus, proliferava, crescimento. Em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, ou seja, crescimento, crescimento, crescimento e crescimento. Então, ou seja, todo crescimento, ele está junto com ele, é algo intrínseco, está condicionado à ideia de problemas, porque ele toma-se muita forma. Então é nesse crescimento que precisamos de pessoas para nos ajudar a administrar de forma não só num organismo, mas em uma organização. Falo mais à frente. Então entendemos que o corpo de Cristo, ele é um organismo e é uma organização. Então precisamos de pessoas, homens e mulheres capazes, boa reputação, cheios do Espírito Santo, para nos ajudar a exercer esse negócio, tá bom? Então é sobre isso que nós iremos tratar nessa manhã. Temos 3 objetivos, como de costume, eu gosto de expor isso para vocês, porque isso nos ajuda a pontuar por onde iremos trabalhar. O objetivo número 1 é analisar a natureza cultural, social, dos conflitos enfrentados pela igreja primitiva e sua relevância para a igreja atual. Então, analisar a natureza cultural social dos conflitos. Segundo, explicar a importância da organização e da distribuição de funções dentro da igreja para equilibrar
as responsabilidades espirituais. Então, perceba, precisamos analisar a importância de algo bem organizado, da sua distribuição, para manter um equilíbrio, para que tudo possa fluir de forma melhor. Aplicar os princípios bíblicos de caráter, sabedoria e serviço na vida cristã e na atuação ministerial. Vou repetir, eu sei que está aqui na telinha, mas eu vou repetir. Aplicar, pôr em prática, em ação, princípios. O que são princípios? Questões inegociáveis, tá? De caráter, sabedoria, serviço. Aplicar isso aonde? Na vida cristã e na atuação, no exercício ministerial. Tá bom? Então, pensando sobre isso, nós temos aqui a famosa recapitulação. Você que é nosso aluno já está acostumado. Você que não é nosso aluno, lembro sempre isso. Nós temos por hábito fazer uma recapitulação, porque isso nos ajuda a lembrarmos de algumas coisas que ficou na aula passada e o que pode também nos ajudar na aula presente. Então é aquela puxada na memória, é como se fosse uma introdução ou uma pré-introdução da introdução da aula de número 8. Então, a recapitulação 7 é a nossa pré-introdução, tá bom? Para antes entrarmos na introdução da aula. Então, na aula passada nós falamos sobre uma igreja que não teme a perseguição. Falamos de perseguição. Ali usamos Atos 5 e Atos 12. Vemos dois tipos de perseguição. Vocês lembram? Perseguição política e perseguição religiosa. Perseguição religiosa pelos líderes religiosos ali, anciões, pelos saduceus, pelos capitões da guarda, e política por Herodes ali, por exemplo, é um grande exemplo disso, o rei Herodes, o capítulo 12, que ele mandou matar Tiago e prendeu Pedro, né? Então, percebemos que a vida da igreja, ela não está isenta de passar perseguições, mas mesmo passando perseguições, ela cria e se mantinha firme, porque, e eu gosto de usar essa expressão, falei isso ontem para algumas pessoas, que passar perseguição, enfrentar dificuldade, faz parte do pacote. Porque se você analisar o capítulo de número 4 de Atos dos Apóstolos, presta atenção, o capítulo 1 é a promessa. O capítulo 2, eles recebem a promessa do Espírito Santo. O capítulo 3, eles estão indo para o templo orar. Deus faz aquele coxo na Porta Formosa se levantar, milagre sobrenatural acontece, almas são salvas. O que acontece no capítulo 4? Eles são presos. Por quem? Pelo grupo religioso, perseguição religiosa. Que são proibidos de pregar no nome do Senhor. Pedro e João, vocês sabem disso. E eles falam, olha, nós não podemos parar de pregar ou de anunciar Cristo, porque nós vimos e ouvimos todas as maravilhas que ele tem feito. E eles não podendo manter eles presos, o soltaram. Eles se reúnem com os outros irmãos e contam tudo o que acontece. E falam, olha, fomos perseguidos. Os camaradas lá falaram para a gente nunca mais pregar no nome do Senhor. E nós dissemos para ali que nós não podemos fazer isso. Eles resolvem tomar uma atitude que eu acho brilhante. Eles, depois de contar para os irmãos, eles vão lá e oram. Oram. E vão contar para eles ali, falando para Deus, Senhor, começa a engrandecer o nome de Deus. Falou, ó, excelentíssimo Deus, Tu és soberano, Tu és Senhor, Tu acima de todas as terras. Tudo está sob o seu controle. Lembra da promessa que Tu fez para Davi, teu servo, a qual se levantariam perseguições, se levantariam o teu ungido no meio, teu ungido Jesus, e o matariam. Depois disso, eles falam, olha, lembra, Senhor, de tudo isso está acontecendo. E agora, essa oposição religiosa está contra a gente.
Mas aí chega lá no versículo 29 de capítulo 4 de Atos, e eu acho muito bonito que eles falam: agora, Senhor, olha para toda essa ameaça que está acontecendo, olha para toda a perseguição que está se levantando contra a tua igreja, e nos dê ousadia, intrepidez para começarmos ou para continuarmos a pregar o evangelho, a tua palavra. E lá no versículo 31 diz que, tendo eles orado, tremeu-se o lugar, todos foram cheios do Espírito Santo e com ousadia anunciavam a palavra. Então, ou seja, a perseguição religiosa veio, a perseguição política veio, e o que eles fizeram? Entregaram a carteirinha? Não. O que eles fizeram? Pararam? Não. O que eles fizeram? Deram as costas? Não. Cruzaram os braços? Não. Falaram: eu não quero mais disso? Teriam um motivo? Teriam. Os camaradas foram usados. O milagre aconteceu, o coxo levantou. Na primeira pregação, 3.000 almas se convertem. Na segunda pregação, quase 5.000 almas. E o que a gente ganha com isso? Prisão? Uma mordaça para não falar mais? Eles tinham todo motivo para desistir disso. Mas eles nos dão um grande exemplo que, em meio à perseguição, em meio à luta, em meio à dificuldade, o que nós devemos fazer? Pedir a Deus ousadia. Que isso, pastor? Pedir ousadia, o versículo 29. Senhor, me dá ousadia. Para quê? Para continuar fazendo aquilo que tu colocou na minha mão. Se tu prega, pede ousadia para continuar pregando. Se tu ensina, pede ousadia para continuar ensinando. Se você canta, se você dirige, se você administra, se você serve, aquilo que Deus colocou nas suas mãos, o que você vai fazer no momento mais difícil? Pedir graça e ousadia a Deus para continuar fazendo e exercendo o ministério que foi confiado na sua mãos. Porque a igreja primitiva, ela enfrentou perseguição e oposição na esfera política e na esfera religiosa, e ela não desistiu. E da mesma forma que ela não desistiu, nós também não iremos desistir. Ela venceu a base da oração, e daí nós entendemos quão é importante nós mantermos uma vida de oração. Disse para vocês a frase do Leonardo Ravenhill, naquele livro Porque Tardas o Avivamento, e ele diz, abre aspas, se fracassarmos na vida de oração, fracassaremos em qualquer frente de batalha. Fecha aspas. Então, ou seja, nós não podemos, em hipótese nenhuma, fracassarmos na vida de oração, pois se fracassarmos, perderemos grandes batalhas. Ok? Essa foi a nossa recapitulação para fecharmos o que foi comentado na aula passada. Se você quiser saber mais, volte ao canal de nossa igreja, assista a nossa aula de número 7. Eu acredito que será de bom proveito para a sua vida. Então, chegamos aqui na nossa introdução. Aí agora é a introdução da aula de número 8, a nossa aula de hoje. Tranquilo até aqui? Beleza? Vamos embora. Nesta lição, exploraremos a diaconia bíblica, o ministério essencial de serviço da igreja, que nos ensina sobre o serviço ao próximo. Então, pensar na ideia diaconal, e aqui eu vou abrir um parênteses, mas depois a gente mexe, tá bom? Não me refiro à ideia diaconal como cargo. A ideia diaconal como cargo eclesiástico, tá bom? Vamos dizer assim, para ficar mais fácil a linguagem. Estamos se referindo à instituição diaconal para o serviço da igreja, tá bom? Mais à frente a gente mexe nisso, tá bom? Fecha aspas aqui. Então, vamos pensar sobre a ideia ministerial e na ideia de serviço. A Bíblia nos mostra que a igreja, mesmo em seus primórdios e seus inícios, enfrentava desafios, mas a busca por soluções em Deus era fundamental. Estavam isentos de ter perseguição? Não. Luta? Não. Calúnia? Não. Dificuldade? Não. Mas a busca por soluções aonde? Em Deus. Então isso já fica para nós entendermos que, em meio às situações mais adversas possíveis em nossa vida, nós devemos buscar solução, resposta, direcionamento em Deus. Ok? Aí óbvio que eu vou te perguntar, se você está atravessando um momento bem complicado da sua vida, onde
você tem buscado socorro? Onde você tem buscado solução? Onde você tem buscado resposta? A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia. Ixi, aí deu ruim, hein? A criação do ministério dos diáconos não foi para estabelecer uma hierarquia, mas para organizar o serviço social da igreja, mostrando que todos os líderes são chamados a servir. Irmão, esquece. Isso aqui, ó, esquece. Deu ruim. Deu ruim, deu ruim, deu ruim, deu ruim. Então, vamos lá. Primeira questão. Não é uma hierarquia. Um é maior do que o outro. Eu sou pastor, mas isso não significa que eu sou maior que você. Eu sei que na prática vemos algumas coisas que não condizem com isso. Eu sei. Não vou ser hipócrita de falar que eu não sei, eu sei. Mas, biblicamente, a hierarquia serve como forma organizacional, para nós nos organizarmos. Pastor, presbítero, evangelista, diácono, obreiro, membro, tal, no sentido de organizar. Porém, num sentido bíblico, no sentido de corpo místico, num sentido de organismo, somos todos ou estamos todos no mesmo patamar. Devemos ser todos servos de Deus, né? Devemos. Então, uma coisa é uma questão para organizar, outra coisa é a hierarquia. A hierarquia faz parte da organização, o serviço do organismo, onde não importa se você é apóstolo, mestre, profeta, pastor, diácono, obreiro, missionário, membro, não importa. Todos compomos o corpo místico de Cristo. E nessa composição devemos nos manter como um só, ou em unidade. Tá bom? Mas depois a gente vai mexendo nisso. O que realmente importa no reino de Deus é a disposição de servir, independentemente do cargo ou tarefa, pois o serviço é a essência do trabalho na igreja. Isso é muito interessante. O que importa onde? No reino de Deus é a disposição de servir. Irmãos, eu ouvi uma coisa de um amigo alguns anos atrás que isso me chamou muita atenção. E ele disse o seguinte: ele não adianta você ser super qualificado se você não está à disposição para ser usado. E eu fiquei pensando nisso quando ele falou. Ele disse: Marlon, presta atenção. No reino de Deus nós precisamos de pessoas que estão dispostas a servir. Eu tenho de um lado pessoas que são hiper qualificadas, mas não têm tempo para o serviço. E eu tenho do outro lado as pessoas que não são tão qualificadas, mas têm tempo. Existe problema? Não. Bom é que nós tenhamos pessoas qualificadas no nosso meio e que tenham tempos. Mas o melhor de tudo, seja qualificado ou não qualificada, é ter pessoas voluntárias, com tempo, que possam servir e ajudar a obra. Então isso nos faz pensar nessa ideia de serviço, porque nessa vida corriqueira que nós estamos do dia a dia, trabalho, faculdade, tarefas de casa, cursos e por aí vai, filho, marido, esposa, tal. Nós ficamos tão atrelados com as coisas, com os afazeres, que nós negligenciamos o que Deus colocou nas nossas mãos. E a questão, meus irmãos, é o que eu estou fazendo com aquilo que Deus colocou aqui, ó, nas minhas mãos. O que eu estou fazendo? Estou dando desculpa? Você que sabe. Estou colocando barreiras, empecilho? Você que sabe. Estou exercendo? Então essas questões nos faz pensar.
E nós devemos levar sempre em consideração que esse crescimento, ele sempre vai haver desafios. Seja crescimento na área profissional, na área financeira, na área secular, na área emocional e na área da igreja. Então, é como nós encaramos desafios. E encarar esse desafio está ligado à minha disponibilidade para o reino. E a pergunta é, eu vou perguntar, é óbvio, você sabe disso. Como está a sua disponibilidade do reino? Comente aqui. Eu queria que você interagisse comigo. Comenta aqui no chat, por favor. Como está a sua disponibilidade no reino? Escute uma coisa, irmãos. Não estou dizendo que você tem que pegar tudo para fazer. Se você fizer só o que Deus colocou nas suas mãos, já está bom. Se você puder fazer mais, melhor ainda. Mas se cada um de nós entendermos que temos a nossa parte no reino para fazer, o fardo aqui eu coloco só como peso no sentido de responsabilidade, se torna mais leve. Porque caso contrário, sobrecarregamos alguém. Percebe? Então, comente aqui comigo, porque nós iremos interagir e pensar sobre essas questões. A igreja era guiada pelo Espírito Santo, os homens foram escolhidos pelo Espírito Santo ali, eram pessoas cheias de caráter, porque essa missão espiritual está ligada com uma missão social, é uma missão de prática, é uma correlação, uma vida espiritual e uma vida social, ou uma vida humana com a sua vida divina, tá bom? Só para você entender um pouco melhor. Então, como a igreja primitiva não estava isenta de desafios, nós também não estamos isentos dos nossos desafios. Mas muito importante é nós pensarmos em tudo isso que compõe a nossa vida cristã. Tá bom? E aí nós vamos aprofundar melhor sobre isso. Palavrinha-chave é a nossa palavra aqui que o autor destaca na lição, mas eu sempre falo que tem muitas palavras-chave, mas essa aqui é destacada pelo autor, tá bom? Diaconia é a nossa palavra-chave, tá bom? Estrutura da aula de hoje, pensamos em a identificação dos conflitos. Conflitos de natureza cultural, social. Qual é a prioridade? Qual é a prioridade? Conflito cultural, social. O que eu resolvo? Espiritual. E aí? Como podemos enxergar qual é a prioridade? Então vamos lá. O problema cultural acontece no capítulo 6 entre os gregos e os hebreus, tá bom? Lá no capítulo 6. Os judeus helenistas que estavam acontecendo aquilo ali, que são os gregos, né? Haviam emigrados para outros países, então nós temos o grupo de judeus que estão ali, que são os hebreus, e nós temos o crescimento com os helenistas, que são os gregos. Então, pessoas que vieram de outros países que por conta disso falavam somente uma língua grega. Então, nós estamos ali em Atos dos Apóstolos, analisando um grupo místico. Místico no sentido de mistura de gregos, judeus, pessoas que têm outras falas, tá? Então, nós enxergamos um povo que são os hebreus de fala hebreia e de fala hebraica, e ali de repente o aramaico no meio, e os helenistas que são aqueles de fala grega. Já imaginou a confusão? É como se você pegasse, tivesse o carioca, tivesse um inglês no meio ali, que está aprendendo a falar português, ou português que está aprendendo a falar inglês, e junto com aquilo ali nós tivéssemos um espanhol. E tá todo mundo tentando aprender com todo mundo ali. Já pensou? Deus é pai, né? Meu Deus do céu. Então, esse é um dos primeiros desafios, né? O desafio da língua, da comunicação.
E isso é um dos primeiros desafios que acontece. É uma barreira cultural que trouxe conflitos de relacionamento entre os crentes da igreja primitiva. E é óbvio que isso vai acontecer. Irmãos, se eu estou aqui no Rio de Janeiro, sair daqui hoje e for morar num sertão desse daí, no interior, existem palavras que eu não vou saber o que é, correto? Mas no geral eu entendo. Só que nesse caso aqui, é como se eu saísse daqui hoje do Brasil e fosse morar no Japão, por exemplo. Imagina, falar, entender japonês, chinês, russo, alemão e por aí vai. Entende? Então é esse conflito que, se você não tem um intermediário, ou o que nós usamos hoje, um tradutor, fica incomunicável ou fica inviável a comunicação e o relacionamento. Então, esse é o primeiro desafio. É um desafio cultural. E isso afeta, ou estava afetando, a igreja. E quando eu digo afetar a igreja, é que quando não se tem comunicação, afeta uma palavrinha aqui que serve para nós interpretarmos, a unidade da igreja, tá bom? Ela não pode ser ameaçada por esses conflitos. E por que eu estou falando de unidade? Porque se nós compomos o corpo místico de Cristo e nós não estamos tendo uma boa comunicação, a unidade do corpo místico de Cristo é desfeita. Então, se aqui no Brasil, principalmente no Rio de Janeiro, onde nós estamos, se eu não tiver uma boa comunicação com meus irmãos, o nosso elo, a nossa comunhão, o nosso relacionamento, ele tem a dissolver. Agora, você imagina em um outro país, em uma outra cultura, em uma outra fala, em um outro idioma. Então, barreiras culturais precisam ser quebradas, ultrapassadas, vencidas, superadas. Ok? Essa é a nossa primeira questão. Segunda questão, junto com a cultural, é a social, tá bom? Qual é a social? Aqui nesse texto, capítulo 6, fica muito evidente a natureza social do problema, quando ela vai mostrar que as viúvas, lá de fala grega, estão sendo deixadas de lado ou negligenciadas por causa dos hebreus. Então, eu vou brincar com as palavras para que você possa entender o problema social. Os antigos, né, nesse caso aqui, os novos, que são as viúvas gregas, estão ficando de lado por causa dos antigos. Eu sei, você pensou nisso. Já deu na sua ideia grupos. Eu sei. Porque quando eu leio esse texto, a primeira vez que eu pensei sobre isso, me veio isso. Os mais novos estavam sendo excluídos, os mais novos, não no sentido de idosa, mas dos que estão chegando, estão sendo deixados de lado por causa dos mais antigos. Isso, se não for cuidado, vira o que nós chamamos hoje de grupo, patota, panelinha, como você queira chamar, tá bom? Então isso nos mostra que um problema mal resolvido, ele vira facções. Um problema que não for bem tratado, ele causa divisões. Então, nesse negócio aqui, nós já vemos que a igreja, nesse momento, ela tem um problema que, se não for tratada, vira um racha, uma divisão. Cada um para o seu lado. Então, nesse momento, eles têm um grande desafio. Qual? Manter a balança do equilíbrio entre os gregos e os hebreus, entre os hebreus e entre os gregos, a ponto de haver equidade. Falamos há 2 aulas atrás. Para que, através da equidade, alcancemos a igualdade. Equidade, enxergar cada um dentro da sua necessidade, para que possamos todos alcançar o mesmo objetivo, igualdade, tá bom? Então, nesse caso, você percebe que já surgem as 2 palavrinhas que eu falei no início, organismo e organização.
Organismo, o corpo místico, vivo de Cristo. Organização, questões burocráticas e sociais que precisam ser organizadas. Nesse primeiro momento, de natureza social, o que precisa acontecer dentro do corpo do organismo? Uma organização, tá? E com isso vai surgir a ideia de ter pessoas a serviço. É muito comum a ideia de que cristãos devem cuidar apenas da esfera espiritual. Não sei se você já ouviu isso, eu já ouvi isso a minha vida inteira. Que nós devemos cuidar do espírito e não cuidar da carne. Porque Paulo disse que a carne luta contra o espírito e o espírito contra a carne, criando uma dualidade, coisas que estão em oposta. Porém, a Bíblia nos diz que nós devemos manter em santificação o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito. Então, o ser humano, ele é tricotômico, composto de corpo, alma e espírito. Então, vamos lá, vamos entender isso aqui. Vamos lá. É muito comum você ouvir pessoas, ou eu ouvir pessoas dizendo isso. Não, tem que cuidar do espírito e esquece das questões da carne, do corpo. Carne aqui não me referindo na prática de pecado, me referindo a corpo, tá bom? Porque é a mesma palavra usada para corpo, o que vai diferenciar o seu contexto, tá bom? Então vamos lá. Pensando nisso, eu estou aqui falando com vocês. Eu posso estar aqui espiritualmente, o meu corpo está em casa descansando? Ou está numa praia? Ou está fazendo qualquer outra coisa? Não. Eu posso estar aqui com o meu corpo e o meu espírito está fora? Não. Eu posso estar aqui e minha alma está fora? Não. Minha alma pode estar aqui, o meu corpo e o meu espírito pode estar fora? É óbvio que não. Então, o que está aqui falando com vocês? O meu corpo, a minha natureza humana, nessa está composta do meu corpo, a minha alma, que é a sede das minhas emoções, dos meus desejos, e o meu espírito, que foi dado por Deus. Tá bom? Então isso que compõe a humanidade. A humanidade, ela é composta de corpo, alma e espírito, de modo que eu não posso separar, cometer uma dualidade. Então, o que é isso? Quando Paulo disse sobre essa inclinação, é um dualismo. O que é um dualismo? São duas coisas ou duas naturezas existindo dentro do mesmo lugar. É nesse meu corpo físico ter de um lado a inclinação para as coisas de Deus e do outro lado também tem a inclinação para as coisas do pecado. É essa inclinação ao pecado, a velha natureza, que estão contidas dentro desse corpo, a qual, se eu alimento mais ao espírito, eu me inclino para as coisas do espírito, e se eu me alimento para as coisas da carne, eu me inclino para as coisas da carne. Então é por isso que o conselho que ele dá é que nós precisamos mortificar o nosso corpo, mortificar a nossa carne. O que é isso? A nossa inclinação ao pecado, a qual Tiago diz que nós somos atraídos por causa daquilo que nós desejamos, ok? Então, eu vou cuidar só do meu espírito e não vou cuidar do corpo? Eu vou cuidar só do corpo e não vou cuidar da alma? Eu vou cuidar só da alma e não vou cuidar do espírito? Nós precisamos entender que precisamos cuidar do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito. Todos eles devem ser apresentados em santificação ao Senhor. Então, dessa forma, nós entendemos de forma bem bíblica que se nós alimentarmos só o espírito e não cuidarmos do corpo, negligenciamos o templo do Espírito Santo. Se eu cuidar só do corpo e não cuidar da minha alma, eu negligencio o que pertence ao Espírito Santo. Se eu cuido só da minha alma e não cuido do meu corpo e do meu espírito, eu negligencio. Então, precisamos entender que a vida cristã é uma vida de equilíbrios, a qual corpo, alma e espírito precisam estar em sintonia. Porque se isso aqui, o nosso psique, tiver desequilibrado, o nosso corpo não reage de forma saudável. E ele não reagindo de forma saudável, o nosso espírito também não reage, porque não estamos bem.
É o caso que nós hoje enfrentamos no século XXI, a chamada da depressão, quando as faculdades mentais não estão boas e com isso precisamos de ajuda para que possamos melhorar e viver melhor de forma mais sadia no nosso corpo. Tá bom? Então, esse evento, podemos chamar assim, que compõe o que está acontecendo na igreja primitiva do primeiro século, precisa ser tratado. Por que isso, pastor? Porque se nós permitirmos que esse mal cresça, o racha e a divisão prevalece. E prevalecendo, Jesus disse que um reino dividido, ele não subsiste. Então, com isso, buscando a equidade para alcançar a igualdade, nós praticamos o bem. Então, o evangelho não é só palavra, discurso, mas também é ações. É só você lembrar de Atos capítulo 3. Aquele homem na Porta Formosa pedindo esmola. Pedro e João falou, cara, olha para nós, não temos prata, não temos ouro, mas o que nós temos, isso te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele levantou? Olha o texto. E o texto diz, e eles estendendo a mão para eles, o pegou e o colocou de pé e o firmou sobre os seus tornozelos. O que é isso? Evangelho de palavra, levanta e anda, mas também de ação, e você estender a mão para alguém. Então o evangelho não é só palavras, discurso, mas também é ações, como é comportamento. Tem um texto, e eu gosto dele, eu quero compartilhar com vocês, que está lá em Tiago, capítulo 4, não sei se você já leu esse texto, eu gosto muito, capítulo 4, versículo de número 17. Tiago 4,17. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Tiago 4,17. Aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, cara, está pecando, está cometendo pecado. Então, a forma de resolver esse problema, para não se tornar o pecado, é resolver. E resolver é organização. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Eu não posso dizer que sou um adorador se eu não tenho a coragem de me compadecer pelo outro. Lembra do que Jesus disse sobre amar o próximo? 2 grandes mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e eu amo o próximo. Mas como é que eu devo amar o próximo? Como a mim mesmo. Então, entre o grego e os hebreus, eles precisam ser olhados e enxergados da mesma forma, da mesma maneira. Primeira sinopse, a igreja primitiva enfrentou desafios internos que exigiram sabedoria para manter a unidade. E para manter a unidade requer olhar para o outro como se eu estivesse olhando para mim mesmo. Ok? Segundo estrutura, delegação de tarefas. E aqui nós entramos em organização. Organização. Então a primeira, organismo, corpo místico. Segundo agora, organização. O ministério da oração e da palavra. Não há conflito entre tarefas. Tem trabalho para todo mundo. A diaconia é o serviço. Então, tem espaço para todo mundo. E aqui eu vou abrir um parênteses, tá bom? Para brincar com vocês aqui e você tentar entender. Se você me perguntasse, pastor, eu não sei qual é a minha chamada. Eu não sei qual é a minha vocação. Eu não sei o que Deus tem para a minha vida. Qual conselho você me daria se você me perguntasse isso? Você sabe o conselho, qual o conselho que eu te daria se você ainda não sabe a sua função? Eu te falaria que Jesus disse, Marcos 16,15, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado, vou ler o texto com vocês. Marcos, abre comigo a sua Bíblia, Marcos, capítulo 16, versículo 15. Disse-lhe Jesus, ide por todo mundo
e pregai o evangelho a toda criatura. O 16, quem crê e for batizado será salvo, quem, porém, não crê será condenado. Mas fica com 15. Disse Jesus, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então, qual é o meu propósito existencial? Qual é a minha chamada? Qual é a minha vocação? Pregar o evangelho. Mas não sou pastor, presbítero, diácono, evangelista, missionário, apóstolo, não sou mestre, não sou doutor. É. Mesmo você não tendo esses cargos, essas funções, se você ainda está procurando o quem você é no ser, o reino, o seu lugar no reino, você é um ganhador de alma. Você é uma ganhadora de alma. Você é um missionário do Senhor. Você é aquele que vai ir e anunciar as boas novas de salvação. Porque essa tarefa é para você e essa tarefa é para mim. Não importa se eu sou pastor e se você não é. O ID é para todos. E precisamos anunciar o evangelho. E aqui eu já vou puxar a sardinha, abrindo um parênteses para você. Final de semana passada, tivemos aqui a conferência Ide Pregai, a nossa conferência missionária. Se você não pôde participar, tá aí no YouTube, no nosso canal. Aproveita e assiste lá os sermões que foram pregados, o nosso culto, como que aconteceu, que eu acredito que você vai fazer mais sentido para a sua vida, essa chamada missionária dentro de você. Tá bom? Fecho parênteses aqui, só puxando sardinha. Então vamos lá, irmão, pensando sobre o ministério da oração e da palavra. Os apóstolos, com essa preocupação, sabendo que foram chamados para doutrinar e ensinar, eles não podiam negligenciar, e aqui eu acho muito interessante. Porque eles precisando cuidar do ministério que foram dado a eles, que foi confiado, eu confio a eles, que era o ministério da oração, da palavra, do ensino, eles falam, cara, nós não podemos negligenciar isso aqui. Nós precisamos se organizar. Então é onde eles falam assim, olha, tá tendo um problema ali, como é que eu vou resolver isso? Vamos escolher no meio de vós aqui, pessoas de caráter, de boa reputação, de boa conduta, para poder nos ajudar a obra. Eles não abraçaram tudo. Percebe o que eu falei no início? Eles poderiam, não, eu vou pregar, eu vou orar, eu vou ensinar, eu vou servir, eu vou lavar, eu vou limpar, eu vou fazer, vou evangelizar. Calma, calma. Não adianta você se atarefar com tudo. Quem faz tudo, não faz nada. Guarda isso. Quem faz tudo não faz nada. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Essa mão aqui, se eu tiver que fazer tudo com essa aqui vai ficar sem fazer nada. Chega uma hora que essa aqui vai cansar. Mas se tem coisas que eu posso fazer com essa, e tem coisas que eu posso fazer com essa, mas tem coisas que eu posso fazer com as duas. Então, por exemplo, eu posso pegar minha água com a esquerda, como eu também posso pegar minha água com a mão direita. Então tem coisas que o que essa faz, essa aqui também faz. Agora tem coisas, por exemplo, que eu dependo de estar com as duas mãos. Se eu tiver que levantar uma mesa, por exemplo, a mesa é grande e é pesada, eu preciso das duas mãos para levantar, para pegar, para agarrar. Então, um exemplo hoje, assim, lembrando sobre isso, tive que pegar um saco de cimento ali, mais cedo, então eu não consigo pegar um saco de cimento com um braço só. Não dá. Eu preciso dos dois. E às vezes do apoio da perna para poder segurar. E às vezes um impulso com o corpo para jogar sobre o ombro. Correto? Então olha como eu dependo de membros do corpo para poder fazer um serviço. Correto? Para mim estar aqui falando com vocês de pé, eu dependo das minhas duas pernas para estar aqui. Posso ficar só com uma aqui, só com o saci? Posso. Igual aqui, ó, com a perninha parada só. Só que isso vai me negligenciar uma parte do corpo. Então por isso eu tenho as duas. Por quê? Equilíbrio. Por isso que eu tenho dois braços. Equilíbrio. Dois ouvidos, dois olhos. Equilíbrio. Então a vida humana ela é constituída de equilíbrios. Tá bom? Então, eles não podiam focar no lado e negligenciar o outro. Por isso que precisamos ter pessoas que estão do nosso lado para nos ajudar no serviço dessa obra, tá bom? Por isso que está escrito que não há conflito entre tarefas. Então, ou seja, vamos lá. Se um prega, o outro canta. Se um prega e o outro canta, o outro ora. Se um prega, um canta, o outro ora, o outro dirige. O outro lava. O outro limpa, o outro cuida, o outro ornamenta. Para estar aqui
por exemplo, falando com vocês aqui por essa telinha, eu preciso de uma equipe por trás para nos ajudar. Eu não dou conta de fazer isso sozinho. Eu preciso de gente a me ajudar, que são os bastidores, gente que está aqui por trás. Então, o que eu posso fazer, o que eu sei fazer, eu faço. Mas o que eu não posso, eu preciso deles. Então, eles estão me ajudando e eu ajudo eles. Então, para chegar a ter uma transmissão de qualidade para você, eu preciso de uma equipe por trás que está aqui nos ajudando. Vocês não estão vendo, mas eles estão aqui. Eles são tão importantes aqui quanto eu que estou falando, porque você só está me vendo e não está vendo a grande equipe que está aqui por trás. O pessoal do corte, o pessoal da edição, o pessoal do som, o pessoal da mídia, o pessoal aqui técnico. Tem tudo isso aqui por trás para apresentar uma qualidade para você. Então, juntos fica mais fácil. Eu gosto sempre de dizer isso. União não faz só açúcar, união faz a força. Um cordão de 2 dobras é mais difícil de quebrar. Tá bom? Então, não há conflito nessas tarefas. Existe trabalho para todo mundo. Igreja pequena, igreja média, igreja grande, irmão, esquece isso. Todas elas, igreja pequena, média e grande, tem trabalho para todo mundo. Tem coisas que um não pode fazer sozinho. Faz 2, faz 3, faz 4, faz 10. Percebe? Por isso que eu falei para você dar uma olhada na nossa conferência missionária. E você vai perceber a dimensão e vai entender que tem muito trabalho. Tem muito trabalho para fazer. Tá bom? Não podemos ler Atos capítulo 6 como se o ministério da oração, da pregação, estivessem em oposição. Eu não posso pensar, eu estou pregando, eu estou ensinando, eu tenho que cantar também. Isso está em oposição. Eu tenho que também evangelizar. E eu também tenho que fazer. E está em oposição. Esquece, moço, não está em oposição, está em complemento. Porque um precisa do outro. Agora, uma coisa não tem ninguém para fazer. Se eu tiver que pregar, cantar, orar, arrumar, limpar, varrer, servir, por não ter ninguém, é uma coisa. É uma exceção. Porque é um início. Mas logo, logo chegam as pessoas. E isso a gente vai distribuindo e dividindo tarefa. Então, eu posso ter mais de uma pessoa pregando? Claro que eu posso ter. Posso ter mais pessoa cantando? É óbvio. Se tiver mais pessoas, você monta um coral. Percebe? E nós temos um metro quadrado, nós temos 300 metros quadrados. Para uma pessoa limpar, é muito ruim. Mas imagina com uma equipe, com 10, com 20, fica mais fácil. Percebe? Então é isso que eu quero que nós precisamos entender. Tá bom? Porque um não está em choque com o outro, mas se complementa para que possa viver e para que possamos levar isso mais a sério, mais a fundo. Por isso que tudo faz parte de uma união, a missão da igreja. E nós precisamos um do outro, porque o serviço, a diaconia, o serviço, a obra é para todos. O serviço é para todos. O servir à mesa como diáconos, nesse caso aqui, pensando não no cargo eclesiástico, como nós entendemos hoje no ministério, mas era para ver a função, para que ele pudesse desenvolver. Então ali se destaca que essa função deveria ser exercida por pessoas de boa reputação. Então, no contexto bíblico, o diácono é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com qualificações bíblicas exigidas, podiam trabalhar. Eu sei que na mentalidade que nós temos hoje, existe algumas lideranças que colocam o diácono lá embaixo. Eu também sei que existe diáconos que pregam. Eu sei, são bênçãos. Nós temos exemplos na Bíblia. Só que o que nós não podemos negligenciar, e aqui eu vou atualizar isso, é que todo mundo quer ser pregador. Todo mundo quer ser cantor. Ótimo, se você tem chamada para isso, maravilha. Só que a diaconia, o serviço, é para todos. Nós entramos em uma mentalidade do século XXI que é muito egocêntrica. Que mentalidade é essa? Como se o maior cargo tivesse soberania, se fosse o rei, o popstar, se fosse o top. Enquanto a Bíblia diz que o maior tem que ser o menor. Então, pensa numa pirâmide, tá bom? Pensa no modelo de uma pirâmide. A pirâmide ela começa grande e ela vai afunilando, como um triângulo, por exemplo.
Então, na mentalidade do século XXI, nessa mentalidade pós-moderna, o homem, ele tá tão vaidoso que é como se ele estivesse na ponta da pirâmide, lá em cima. E todo mundo lá embaixo trabalhasse para servi-lo. E isso não tem sentido nenhum biblicamente. Porque se o maior é o menor, essa pirâmide ela tem que ser invertida. Por que invertida? Quando eu subi, que Deus me elevou tal, e eu cheguei assim, de forma hierárquica, né? Pensando nisso, ao maior cargo, eu sou o menor. Porque sou eu que tenho que servir a todos. Entende? Foi isso o exemplo que Jesus deu do lava-pés, do maior servindo ao menor. E Pedro tendo aquela atitude, falando: não, Senhor, não lava só meus pés, mas me dá um banho aqui por completo, eu preciso. Como é que você vai fazer isso? Então, esse serviço que ninguém quer fazer é necessário ser feito. Não estou falando de auxiliar, diácono, presbítero, evangelista. Tudo esses cargos, ou todos esses cargos, devem estar compondo a diaconia, o serviço. Então, é o pastor que serve, é o diácono que serve, é o presbítero que serve, é o missionário que serve, é o apóstolo que serve, é o mestre que serve, é o doutor que serve, é o membro que serve, é o novo convertido que serve. Todos devem estar a serviço do reino. Todos devem estar. Eu sei que nem sempre isso acontece, eu sei. Mas biblicamente é assim que deve funcionar. Chegamos à nossa segunda sinopse. Os apóstolos instituíram diáconos para equilibrar o ministério da pregação da palavra, da oração e do serviço social. Equilíbrio. Equilíbrio. Terceira estrutura, já chegando aí no fim da nossa aula, já chegamos. Seguindo princípios cristãos, privilegiando o caráter e exercitando os dons. Privilegiando o caráter e exercitando os dons. Na escolha das pessoas, infelizmente no século que nós vivemos, elas são escolhidas para o ministério pelo seu poder aquisitivo, pela sua influência e, em alguns casos, pelos dons, a forma que Deus usa. O que nós deveríamos pensar é que qualquer pessoa, para servir o reino, primeiro, ela tem que ter caráter. Se não tiver caráter, não presta para servir o reino. Deu ruim, eu sei, deu ruim. Você vai me perguntar, pastor, e a pessoa mau caráter? Ela precisa nascer de novo. Ela precisa ter um encontro com Cristo para que possa ter uma vida mudada. E com isso, o caráter ser transformado em um caráter cristão. E quando isso acontece, essa pessoa está apta a servir. Porque Jesus disse: quem rouba, não roube mais. Quem mentia, não minta mais. Quem adulterava, não adultera mais. E é só você ir trocando e aumentando. Então, as práticas que eu tinha da minha velha natureza não podem mais prevalecer num novo estilo cristão de vida. Eu não posso mais ser o mesmo. Então, observe, quando nós olhamos o texto bíblico, por exemplo, mulher samaritana, João 4, ela tinha um estilo de vida. Quando ela teve um encontro com Jesus, a sua vida mudou. Então, a partir daquele encontro, ela anuncia o evangelho com um novo comportamento, com um novo estilo de vida. Não adianta eu querer pregar, ensinar, falar, fazer, se eu ainda tenho velhos hábitos, péssimos hábitos. É por isso que quem está em Cristo, nova criação é. As coisas velhas se passaram e agora é tudo novo. Se eu não estou disposto a abrir mão da minha velha natureza humana, com vontade, paixões, desejos e inclinações, eu não posso servir ao reino. Porque não tem como, nós só pensamos nisso no dinheiro, não tem como servir a dois senhores, a Deus ou a Mamon,
ao dinheiro. Nós só pensamos dessa forma. Mas esquecemos que eu não posso agradar dois senhores. Eu não posso querer agradar a Deus tendo práticas mundanas. Eu não posso querer agradar o Senhor vivendo uma vida em pecado. Vivendo de qualquer maneira. Eu não posso. Eu não posso ser um camarada que viva de qualquer maneira. O Evangelho de Mateus, ele bate firme nessas questões. Quando fala, se o teu olho te fizer pegar, porque o olho são a intenção. Jesus disse, se alguém olhar para uma mulher e desejar no seu coração, esse cometeu adultério. Então, se as minhas intenções são mais, eu tenho que mudar. Se a tua mão te fizer pecar, a sua mão é ação. Jesus disse no próprio Evangelho, quando for dar esmola, o que a direita fizer, a esquerda não saiba. Então, se as minhas ações são mais, eu tenho que mudar. Jesus disse, se o teu pé for mal, pé é comportamento. Mateus capítulo 23. Você está vendo como eles estão falando? O que eles falam é verdade, mas não vivam como eles vivem, porque o que eles falam, eles não vivem. Então, se as minhas ações, se as minhas intenções e se o meu comportamento não condiz com a verdade do Evangelho, eu tenho que abrir mão, eu tenho que abandonar, eu tenho que mortificar, eu tenho que crucificar eles. Porque, caso contrário, eu não irei agradar ao Senhor. É difícil. Então, ter caráter deveria ser o topo do requisito para alguém servir ao reino de Deus. Boa reputação, ser cheio do Espírito Santo, porque pessoas assim de boa reputação é que estariam aptas para o serviço. Então, a palavra boa reputação significa ter um bom testemunho, mártir. Lembra, lá no capítulo 1 de Atos, no versículo 8, Jesus diz, ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Ok? Para que vocês possam ser minhas testemunhas. Jerusalém, Samaria, Judéia até os confins da terra. Testemunho ali é martírio. Mas boa reputação aqui também é martírio. Então vamos lá, vamos pensar. Se boa reputação é mártir, aquela pessoa que deve servir ao reino, deve ser uma pessoa que teve uma vida transformada, um encontro com Jesus, ao ponto de morrer servindo. Morrer por uma causa. Então, o que é o serviço? O que é servir ao reino? É morrer de forma íntegra, servindo ao reino dos céus. E aí dá ruim, tá? Aí dá ruim. Ainda ruim, tá bom? Porque o que é ter um bom serviço, o que é ter um bom caráter, o que é morrer por uma causa, é não negligenciar princípios. Porque, vou dizer uma palavra que meu pastor Carlos Pedro usa, quem quebra princípios será quebrado por eles. Então, se você negocia seus princípios, você será negociado por eles, tá bom? Não quebre princípios, não negocie princípios. Quem serve ao reino não pode negociar princípios, não pode quebrar princípios, porque se quebrar por eles, será quebrado. Por isso que é importante o exercício desses dons e o exercício dessa função, desses valores, pessoas que estão dispostas a morrer por uma causa. E um dos homens, só vou citar isso para chegarmos na conclusão, um dos nomes mais citados que nós usamos em Atos dos Apóstolos é Estevão, alguém que está servindo, alguém cheio da presença, que tem sabedoria, que prega, que tem unção. Porém, Estevão não quebra princípios e não fere princípios. E o que ele faz? Morte. Ele é martirizado servindo. Então, o que é servir ao reino? É estar disposto a morrer por uma causa. Mas só posso morrer pela causa do Evangelho se eu estiver vivendo o Evangelho. Se eu não vivê-lo, eu não posso morrer por essa causa. Deu ruim. Eu sei que deu ruim. Então,
O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente, exercitando os dons espirituais com sabedoria no exercício do serviço. Deus te encheu de dons, te capacitou de dons para que você possa servir ao reino melhor. Como está o seu serviço? Como está o que Deus colocou nas suas mãos para fazer? O que você tem feito? Aprenda uma coisa: dom é para usar aqui na terra, para o corpo da igreja, a serviço do reino. Dom não é para você levar para a eternidade. Você não vai usar seus dons lá. Dons é para ser usado aqui. Amém? Terceira sinopse, antes da conclusão. A escolha dos diáconos seguiu critérios espirituais, destacando caráter, fé, compromisso cristão e fervor espiritual. Caráter, fé, compromisso e fervor espiritual. Eu sei, irmãos, que isso aqui é um desafio. Desafio constante. Não pense que falar para vocês é fácil não, tá? Porque antes de falar com vocês, primeiro Deus fala comigo. Então, antes de falar, eu fico me examinando. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois eu consigo falar. Com muito temor e tremor. E pedindo misericórdia a Deus. Para que todos os dias eu possa estar no centro da vontade dele. Tá bom? Gostaram da aula até aqui? Foi boa? Foi produtiva? Foi reflexiva? Obrigado pela participação dos irmãos no chat, obrigado pela interação, obrigado pelas questões de você estar aqui conosco, participando. Deus abençoe sua vida poderosamente, tá bom? Chegamos então à nossa conclusão da nossa aula. Temos algumas abordagens que eu quero destacar para vocês. Primeira abordagem da conclusão. A igreja espiritual é também social. Eu não posso me dizer que sou espiritual se eu negligencio a humanidade, minha e a do próximo e a minha. 1 Pedro diz uma coisa: se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, se eu ando na luz, como ele na luz está, eu tenho comunhão com o outro. E se eu tenho comunhão, a minha ação social, ela é um reflexo da minha vida espiritual. Segundo, devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração, à pregação, como também à assistência aos mais necessitados. Evangelho é sermão, é palavra, é pregação, como é também ação, comportamento, gestos, tá bom? Guarda isso. Evangelho não é só discurso, mas também é ação. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. A igreja que cuida da alma também deve cuidar do corpo. Não negligencie o seu corpo. O seu corpo, ele é templo, é casa, é a morada do Espírito Santo. Então, cuide. E aqui, faça exame de saúde, faça exames periódicos, faça atividade física, cuide da sua vida, melhore a sua alimentação, faça reeducação alimentar, procure médicos, etc, etc. Cuide do seu corpo. Não negligencie isso. Paulo deu um conselho a Timóteo que eu acho brilhante. Paulo disse a Timóteo: Timóteo, cuide de ti mesmo e da doutrina. Por que Paulo não disse primeiro para cuidar da doutrina e depois para cuidar dele mesmo? Por quê? Porque se eu não cuidar de mim, eu não irei conseguir cuidar da doutrina. Então, se você negligenciar o seu corpo, a saúde, você não vai conseguir dar conta do que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Então, cuide do seu corpo, cuide da sua vida. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Então, o cuidado de mim, o cuidado do meu corpo, isso também irá refletir com o cuidado que eu tenho para com o outro, porque Deus não tem prazer na desgraça alheia. As duas últimas questões. Se há necessidade em nosso meio, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. E a igreja cresce como igreja de Deus, a igreja cresce como igreja de Deus, e o Senhor é glorificado. Quando exercemos, colocamos em prática os princípios cristãos estabelecidos pelo nosso Senhor. Tá bom? E aí chegamos ao fim da nossa aula. Concluímos tudo.
essa lição. Espero que você possa refletir sobre tudo que foi falado. Espero que você medite naquilo que foi ensinado aqui nessa manhã, que Deus possa ter falado ao seu coração. E eu acredito que Ele falou e que possamos ser cristãos melhores. Temos uma vida de mais equilíbrio na presença do Senhor. Que possamos buscar mais de Deus para que possamos melhorar. Ok? Deus te abençoe. Tenha um ótimo domingo. Obrigado pela sua presença, obrigado pela participação. Agora às 10h30 pela manhã teremos culto de adoração. Você é o nosso convidado, continue conosco. E às 18h30 à noite teremos culto de celebração. Venha com a sua família, amigos, colegas. Traga a sua casa para cultuarmos a Deus juntos. Sempre é bom e é um prazer ter você aqui conosco. Deixe seu like, curta, compartilhe, deixe seu comentário, porque é isso a importância para a nossa vida. Se você gostou, faça isso, porque você nos ajuda a divulgar o canal da igreja e a manter sempre combustível espiritual para outras vidas, tá bom? Então nos ajude. Deus te abençoe e tenha um ótimo domingo. Vamos orar e agradecer a Deus. Soberano Deus, eterno Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela vida dos Teus filhos aqui presente, obrigado pelo aquilo que foi ministrado no nosso coração, que possamos entender que precisamos ser pessoas melhores, agirmos de forma melhor, precisamos ter um equilíbrio entre ações, comportamento, precisamos ter uma vida mais saudável na Tua presença para colocar em prática aquilo que o Senhor colocou em nossas vidas. Nos ajude a exercer com excelência o ministério do serviço. Nos ajude a exercer com excelência o serviço no Teu reino, para que possamos ser pessoas melhores, ser cristãos melhores. Obrigado por tudo. Dê bênçãos, dê um domingo abençoado para a vida de cada um dos meus irmãos. Te damos graça nessa manhã, em nome de Jesus. Deus te abençoe, fique com Deus, fique na paz do Senhor Jesus.